Bom dia, galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, Léo, podem me chamar de Léo. Sou novo professor de Geografia Geral de vocês e eu estou bem animado. Eu espero poder ajudar bastante vocês esse ano, nos vestibulares, nas provas que vocês tiverem. E acredito que vai ser muito bom essa experiência, tanto para mim, tanto para vocês. E espero poder ajudar vocês. O nosso primeiro tema vai ser cartografia. É um tema importante para vestibulares, que trata de mapas e leituras e interpretação de mapas que caem muito em vestibular. E esse tema cartografia é um tema que é, tudo começou basicamente quando o homem pré-histórico passou a desenhar no interior das cavernas a localização em seu entorno. E foi assim que foi surgindo os primeiros mapas, e conforme foi passando o tempo, o homem foi avançando, foi se desenvolvendo, a qualidade desses mapas e a quantidade também foi aumentando, até o que a gente tem hoje com satélites, que nós conseguimos saber a localização, como é determinada região e ambiente, por conta desse avanço, por conta da cartografia. Aí os nossos temas de hoje serão, dentro da cartografia, as coordenadas geográficas, o fuso horário, os tipos de mapas e as projeções geográficas. Aí a gente vai começar com os meridianos, que são linhas que cruzam a Terra no sentido norte e sul, ou seja, na vertical, e eles nos indicam a longitude, ou seja, a partir do meridiano de Greenwich, que é a referência global dos meridianos, nós podemos dividir o planeta em dois lados, no caso, oeste lado leste, hemisfério oeste à esquerda e hemisfério leste à direita. E é assim que eles indicam a longitude para a gente. A gente vai falar melhor no próximo slide. E temos os paralelos, que são, como o próprio nome diz, são linhas paralelas que cruzam a Terra no sentido leste a oeste, e eles determinam a latitude. Diferente dos meridianos, eles não se encontram nos polos do planeta. O marco central deles, que é sempre usado como referência para comparação, é a linha do Equador, e nos indica latitude norte ou latitude sul, e também expressa em graus. E aí, para localizar qualquer ponto na superfície terrestre é bem simples. É só fazer um cruzamento do meridiano, esse central aqui, meridiano de Greenwich, com o paralelo da linha do Equador, e obter os dados referentes à latitude e longitude. Então, um exemplo para vocês. A latitude 15 graus sul, ou seja, quando a gente fala em latitude, a gente está falando em norte ou sul, e aqui ele já disse para a gente que é latitude sul, então é abaixo da linha do Equador. 15 graus para baixo da linha do Equador, ou seja, aqui temos 10, aqui temos 20, entre eles 15 graus está Brasília. E agora, para a gente conseguir ter a localização mais exata de onde está Brasília, a gente precisa da longitude também. A longitude, que leva em consideração o meridiano de Greenwich, ela divide em oeste e leste. Aqui diz está a oeste, ou seja, está à esquerda do meridiano, 47 graus. Então nós vemos aqui que é 50, subindo, nós vemos que é 50, 47 vai estar próximo de 50 graus. Então nós conseguimos achar a localização de Brasília de acordo com a latitude e com a longitude. E Nova York, um outro exemplo, já tem uma latitude de 40 graus norte, ou seja, está acima da linha do Equador, está no hemisfério norte. E aí a latitude é 40 graus, então nós temos que subir 40 graus para o norte, nós vamos achar Nova York. E a longitude
é 73 graus para a oeste. Ou seja, novamente, à esquerda do meridiano de Greenwich, nós vamos achar a 73 graus a longitude de Nova York. E é assim que você utiliza para achar a localização de ruas, de cidades, de estados, países e qualquer outro tipo de lugar que você queira descobrir onde ele está localizado no globo. Agora a gente vai falar de fuso horário. Bem, como o planeta demora 24 horas para fechar, dar um giro em torno dele mesmo, ou seja, 360 graus em torno dele mesmo, os fusos horários eles foram divididos em 24 faixas longitudinais, ou seja, no sentido norte a sul do globo, e cada uma com 15 graus. 24 faixas de 15 graus. E cada faixa foi denominada de fuso horário, teórico ou astronômico, e corresponde, portanto, a uma hora. O fuso de referência que a gente tem que adotar aqui é o fuso horário de Greenwich, ou seja, o mesmo que a gente falou no slide anterior, é o do meridiano de Greenwich, que é o marco zero. E a partir dele, quando vamos para leste, para a direita, nós acrescentamos uma hora a cada fuso, ou seja, a cada 15 graus se acrescenta uma hora, e para oeste na esquerda a gente subtrai uma hora. Ou seja, se são meio-dia em Londres, se eu for 15 graus para esquerda, para oeste, vai ser 11 horas. Se eu for 15 graus para a direita, para o leste, serão 13 horas da tarde. Porém, foram criados os fusos horários práticos, que também são conhecidos como fusos civis ou políticos. Esses fusos eles respeitam os limites políticos dos países, ou seja, eles respeitam as demarcações de território, eles respeitam as fronteiras de cada país. E eles levam em consideração os interesses de cada país em fazer parte de um fuso ou de outro. A gente pode ver melhor. O meridiano de Greenwich, ele marca esse fuso, é o marco 0 graus. Ele passa na cidade de Londres e ele marca o centro. E a partir dele, para a direita, para o leste, a gente acrescenta uma hora. E para o oeste, a gente tira uma hora. Então vamos fazer aqui. Para o oeste, Fernando de Noronha, que está no Brasil, tem um fuso de 30 graus, chamado de 30 graus, e menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Já Brasília está localizada em outro fuso, então são menos 3 horas. E Manaus, por exemplo, no Amazonas, são menos 4 horas. E Rio Branco, no Acre, menos 5 horas. E isso em relação ao horário de Brasília. Então são meio-dia em relação ao horário de Londres, no meridiano de Greenwich. Então se são meio-dia em Londres, serão 10 horas em Fernando de Noronha e 9 horas em Brasília. Já para leste, vamos pegar por exemplo o Japão, Tóquio já está localizada a 9 horas, já está localizada a um fuso de 120 graus, que seriam 9 horas a mais que Londres. E aqui o exemplo do Brasil para vocês, que nós vamos dividir em 4 grupos de acordo com os horários. Então o grupo das 13 horas, que é Fernando de Noronha, Atol das Rocas e as Ilhas Penedo, eles estão adiantados em relação a Brasília em 1 hora, pois eles estão mais próximos do meridiano de Greenwich. Já o grupo das 12 horas abrange a maioria dos estados do país, e todos nessa região seguem o horário de Brasília, como São Paulo, Minas, o Nordeste e o Sul. E o grupo das 11 horas, que seria Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles possuem 1 hora a menos em relação a Brasília e 2 horas a menos em relação a Fernando de Noronha.
E já uma outra parte do Amazonas e o estado do Acre possuem 2 horas a menos em relação a Brasília e 3 horas a menos em relação a Fernando de Noronha. Você consegue perceber nesse mapa que a divisão não segue o fuso horário teórico, ela segue o fuso horário político, o fuso horário civil, onde o país determina quais estados ou quais regiões vão pertencer a qual fuso horário do globo. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Se for passar um jogo de futebol em Londres às 17 horas do horário local, ou seja, do horário de Londres, que horas o jogo vai passar na TV em minha casa em Brasília? E agora nós vamos para os tipos de mapas, que podem ser divididos em mapas políticos, mapas físicos, mapas temáticos e mapas distorcidos, também chamados de anamórficos, anamorfose. Bem, os mapas políticos são bem simples. O objetivo deles é simplesmente de demarcar os limites entre territórios, que podem mudar ao longo dos anos. Mas, basicamente, eles têm que demarcar os continentes, os países, os estados, as cidades, os bairros, e esse é o objetivo dele, de traçar qual que é a área pertencente a cada região. E agora os mapas físicos. Eles destacam as características físicas da superfície terrestre, em especial o relevo e a hidrografia. Geralmente, as diferentes faixas de altitude são apresentadas por meio de uma sequência de cores. Como a gente pode ver no mapa, a cor verde até a cor marrom. Ou seja, a cor verde seria as altitudes mais baixas e as altitudes mais altas são destacadas em marrom. Por isso que a gente pode ver aqui na América do Sul que na cor marrom, a Cordilheira dos Andes, essas cadeias de montanhas, são marcadas como... são marcadas na cor marrom. Já a planície amazônica, que está em verde, o próprio nome diz planície, ou seja, a altitude dela é baixa, por isso que ela está marcada em verde. Em amarelo, o Planalto Brasileiro, que tem uma temperatura maior que a planície e menor que as montanhas. E também constam nos mapas físicos as denominações das unidades de relevo, que se destacam em cada território. Ou seja, ele vai demarcar o Planalto Brasileiro, a planície brasileira, a planície amazônica e as cadeias de montanhas, no caso aqui a Cordilheira dos Andes. Então, sempre o mapa físico ele vai marcar para você, vai te indicar o que cada região é, além da hidrografia, que ele sempre vai marcar o curso dos rios e quais são os rios de determinada região. O próximo são os mapas temáticos. Esses mapas são mapas que representam dados sobre determinados temas, permitindo que a gente observe características de uma região e possa estabelecer comparação entre cada país apresentado nesse mapa. E os temas abordados são bem variados, mas os mais comuns são economia, que variam desde economia à cultura, passam por demografia e meio ambiente. Nesse exemplo aqui, nós podemos ver que é a expectativa de vida ao nascer das mulheres. Há uma projeção de 2020 a 2025, onde os países marcados em vermelho possuem maior expectativa de vida das mulheres, vão possuir mais expectativa de vida. Os países em verde, como os países da África, possuem menor expectativa de vida. Esse mapa pode ser utilizado, como eu disse anteriormente, para diversos temas, como questão financeira, de PIB, de população, de número de pessoas que gostam de esporte, por exemplo. Vamos dizer que o Brasil é o país que mais gosta de esporte no mundo. Então o Brasil estaria, nesse caso, em vermelho e todos os outros em amarelo. Esse é um exemplo prático desse tipo de mapa. Nós temos os mapas distorcidos ou anamórficos,
que são um dos mais importantes para vestibular, pois eles caem bastante. E são mapas que distorcem o tamanho e o traçado das regiões para reforçar o efeito que está sendo comparado sobre o tema apresentado. Ou seja, nesse exemplo a gente tem um mapa mundi falando sobre o produto interno bruto de cada país, onde os mais claros estão com menor PIB e os mais escuros são os que possuem maior PIB. E ele é um mapa, como é que pode dizer, abstrato. Você não leva em consideração o tamanho político de cada país. Você tem que pensar, se os Estados Unidos fosse, se o seu tamanho fosse equivalente ao seu produto interno bruto, ou seja, fosse igual ao seu produto interno bruto, essa seria a forma que os Estados Unidos ia ter no globo, assim como os países da Europa, a França, a Alemanha, a Espanha e a Itália, e a China, que também está bem deformada na Ásia. E você pode perceber principalmente a Rússia. A Rússia, no mapa político, ela é o maior país do mundo. Porém, ela está tão deformada aqui, por quê? Porque o PIB dela é baixo e por isso ela está tão distorcida. Esse tipo de mapa ele reforça o efeito que a gente está comparando, ou seja, está reforçando os PIBs de cada país e como seria o país se o tamanho dele fosse definido pelo PIB. Esse outro exemplo, a gente pode ver a população total em milhões de habitantes, por exemplo, da China e a Índia, como são os países mais populosos do mundo, eles estão com uma cor mais vermelha em relação aos outros, eles estão bem mais destacados, sua deformação está bem maior em relação a todos os outros países. Você pode ver a Rússia ainda apresenta uma baixa população, apesar do território extenso, ela tem uma baixa população, então ela também vai ficar bem deformada quanto a isso. Se a população representasse o tamanho do país, é assim que seria representado cada país. E por último, nós vamos falar sobre as projeções cartográficas, as projeções mais principais que nós conhecemos são as projeções cilíndricas, as cônicas e as planas, ou azimutal, também pode ser chamada assim. E ao longo dos anos, algo que é muito difícil para os cientistas representarem essas projeções é por conta do planeta Terra ser uma esfera. E geralmente as projeções são planificadas. Então é algo que essas são as principais projeções que nós temos, porém já foram feitas mais de 200 projeções ao longo da história, todas tentando representar o nosso planeta num plano de forma mais fiel possível. Porém, por ele ser uma esfera, é algo que sempre tem sido muito difícil para nós até hoje. A nossa primeira projeção é a projeção cilíndrica. É um tipo de projeção que é produzido como se um cilindro envolvesse a Terra, a esfera terrestre, e fosse então planificado. Ou seja, pensa numa bola de isopor onde está o planeta Terra, e nela eu desenhei cada continente, cada país do planeta Terra, desenhei um mar e peguei uma folha de papel sulfite e coloquei como se fosse um cilindro, como na imagem, em torno dessa bola de isopor, e essa folha vai pegar a tinta que está nessa bola de isopor e quando eu abrir a folha vai estar apresentado como nessa imagem à direita. E esse é o tipo de projeção cilíndrica. É uma projeção que ainda consegue representar com menos distorções as baixas latitudes. Ela é mais fiel às baixas latitudes. Já as projeções cônicas,
é uma representação feita como se um cone envolvesse o planeta e depois fosse planificado. Ou seja, nós estamos vendo de cima agora da esfera de isopor, da bola de isopor com o planeta. E nós pegamos a folha sulfite e fizemos um funil com essa folha sulfite e colocamos em cima da esfera do planeta. E a partir dali nós pegamos toda a tinta que está nessa esfera e nós projetamos nessa imagem à direita como que ficaria o planeta Terra. E essa projeção é utilizada para mapas de latitudes médias, pois nessas latitudes médias a distorção é menor. Em latitudes baixas ou muito altas a distorção acaba sendo muito grande, pelo fato de ser uma visão de cima e o planeta ser uma esfera. Já as projeções planas ou azimutal, o mapa é construído sobre um plano que tangencia algum ponto da superfície terrestre. Ou seja, eu vou pegar uma folha sulfite e vou deixar ela deitada e vou colocar em cima da esfera. A partir daí, o que eu conseguir extrair da esfera é o que vai aparecer no meu mapa à direita, que é o que vai representar os planetas dessa forma. O uso dela é mais comum para melhorar a visibilidade das regiões polares, ou seja, as altitudes mais, no caso, mais alta e as latitudes mais alta e mais baixa do polo e de suas proximidades. E um exemplo prático disso é o símbolo da ONU, que é uma representação de uma projeção plana ou azimutal. E galera, era isso que eu tinha para vocês hoje. É uma aula curta, é uma das primeiras aulas que eu tô dando, então peço desculpa por algum erro, pela dificuldade de expressar para vocês o que eu entendo do tema, e eu espero melhorar ao longo das aulas, espero poder ajudar mais vocês. A partir dessa aula eu vou precisar de um feedback, um retorno de vocês, se vocês estão conseguindo aprender, se vocês estão conseguindo extrair o conteúdo que eu estou passando. E aí a gente vai conversando, vai seguindo adiante, melhorando tudo. Obrigado, galera.